Fala galera ligada no Pautas e Táticas, pela segunda vez no dia, tô aparecendo aqui hoje, dessa vez já com a régua do Hexa lançada, né? E vamos falar de uma das seleções que quer atrapalhar aí, né? Nossa sexta conquista, que é a seleção francesa do Didier Deschamps, atual campeã, uma das favoritas, mesmo muito desfalcada, né? Antes da competição começar, depois que a convocação foi feita também, alguns cortes tiveram que ser efetuados, mas a seleção francesa ainda com um elenco muito forte e que está mostrando um bom futebol, apesar do dia de hoje especificamente ter sido derrotada, né, na sua terceira partida. Usou uma equipe alternativa, descansou seu elenco já que estava com 100% de aproveitamento e classificada com antecedência. Então se deu ao luxo aí de preservar suas principais peças, visando já as oitavas de final. Like já está dado, inscrição já está feita, então vamos pegar a nossa prancheta e vamos começar a nossa análise da seleção francesa, beleza? Na primeira rodada, contra a Austrália, a escalação foi Lloris no gol, Pavard na lateral direita, Upamecano e Konaté na zaga, Lucas Hernandez na lateral esquerda, Rabiot e Tchouaméni os dois volantes, Dembélé na ponta direita, Griezmann centralizado, Kylian Mbappé na ponta esquerda e Giroud mais à frente como centroavante. Não era esse o esquema que o Deschamps via usando na seleção francesa. Ele tinha encontrado um equilíbrio no 3-5-2, mas abriu mão da estratégia com 3 defensores e alas. Em tese, o sistema é esse 4-2-3-1 que a gente está vendo aqui, que marca num 4-4-2. Deveria ser esse sistema tático base quando a gente vê a escalação. Mas principalmente nessa partida contra a Austrália, o que a gente via, era o Mbappé subindo, né, na linha do Giroud, o Griezmann marcando por trás dos dois e o Dembélé ocupando a mesma linha dos volantes, com o Rabiot um pouco mais deslocado à esquerda. Quando a saída de bola era no lateral direito, o Dembélé subia e o Griezmann era quem ficava aqui na posição dele. Aí o sistema se assemelhava um pouco mais a um 4-3-3, né, com o Griezmann sendo esse meia pelo lado direito. Mas não era esse o padrão, isso aqui é só na marcação da saída de bola. O jogo não começou bem para a França, né? Jogada pela direita, o Lucas Hernandez se machucou sozinho, cruzamento veio para o segundo pau e a Austrália abriu o placar. Foi um susto que a França tomou no jogo. Inclusive o Lucas Hernandez se machucou nessa partida e o Theo Hernandez é quem foi o titular da lateral esquerda. E isso fez um bem, né, digamos assim, para a França, porque o Theo Hernandez jogou uma partidaça naquela partida. Esse esquema do Deschamps prejudica muito o lateral esquerdo do time, pois o Mbappé não ajuda o meio-campo recuando. E aí quando o time perdeu o Lucas Hernandez e colocou o Theo, que é um jogador com características mais agudas, mais ofensivas, ele é mais um ala do que um lateral defensor. Vale lembrar que o Lucas também faz funções de zagueiro, às vezes até fica com um lateral base, então ele ficava um pouco mais exposto, já que não tinha essa ajuda, essa cobertura do Mbappé na sua frente. O Mbappé sobrava um pouco mais e o time praticamente tinha que marcar com essa linha de 3 e mais esses 3 jogadores na frente da linha da bola, beleza? Na esquerda o Theo atacava aberto, ficava mais com o Mbappé. Era muito nítido a gente ver um 2-3-5 no ataque. Como? O Giroud ficando aqui como referência, o Mbappé no meio espaço, o Griezmann no meio espaço à direita, o Mbappé à esquerda e o Dembélé sendo esse homem mais aberto pelo lado direito. O Pavard apoiava por dentro, juntamente com o Tchouaméni e Camavinga. Então a gente via essa formação tática no momento ofensivo da França. Isso também ficou muito nítido no segundo jogo contra a Dinamarca, beleza? O empate saiu com a infiltração do Rabiot, vindo da esquerda, escorando cruzamento da direita. A virada saiu com uma roubada na saída de bola do Rabiot, ele acionou o Mbappé, que tocou de calcanhar para o camisa 14 rolar para o Giroud sem goleiro marcar o dele. Inclusive desencantando, né? Ele que foi tão criticado na Copa do Mundo passada por ter sido um 9 que não fez gols, mesmo tendo sido campeão. E o Benzema, que iria para essa Copa do Mundo, foi cortado por lesão. O quarto também de cabeça com o Giroud, né? O Mbappé recebeu livre da zaga, iniciou a arrancada, brecou, arrancou de novo, chegou no fundo, cruzou na cabeça do camisa 9. E o quarto também de cabeça com o Giroud, Mbappé recebendo livre da zaga, iniciando. Aliás, a França se soltou muito depois que passou à frente no placar. O susto no começo do jogo serviu para expor as falhas do sistema de jogo escolhido pelo Deschamps.
A perda do Lucas e a entrada do Theo deram mais poder ofensivo ao time, mas expôs ainda mais o lado esquerdo. Porém, o time teve controle, dada a superioridade técnica em relação à Austrália. Isso precisa ser dito, beleza? Vamos pegar nossa prancheta aqui de novo para falar agora da escalação e das mudanças que o Deschamps fez. Não foram tantas assim para a partida contra a Dinamarca, o segundo jogo. Foram 3 mudanças na linha de defesa. O Theo no lugar do Lucas, agora começou jogando, lesionado e fora da Copa. O Koundé no lugar do Pavard e o Varane no lugar do Konaté. Com o Koundé, ele ficava um pouco mais preso com os zagueiros, fazendo uma saída de 3. O time apoiava no 3-2-5. Ainda com aqueles 5 avançando, mas dessa vez o Tchouaméni e o Rabiot, não ficavam tão abertos. E o Koundé fazendo aqui esse terceiro zagueiro, o Varane também fazendo uma boa dupla, na verdade uma trinca, aqui juntamente com o Upamecano e o próprio Koundé. Acredito que ele tenha ganho a vaga, assim como o Koundé também ganhou a vaga do Pavard, beleza? Então, essas foram as mudanças em relação ao jogo contra a Dinamarca. Sem bola, o desenho do time era um 4-1-3-2, com o Tchouaméni entre as linhas. E aí a gente tinha o Dembélé na direita, o Griezmann centralizado e o Rabiot à esquerda. Aqui já mudou ligeiramente a forma de se defender em relação ao primeiro jogo. Se no primeiro era um 4-3-1-2, aqui a gente via um 4-1-3-2, um pouco mais nítido, beleza? O primeiro tempo desse jogo terminou sem gols, mas com uma superioridade da França nos números de finalizações, 12-2. A impressão é que o time sempre teve o controle da bola na partida, apesar de menos posse nesses primeiros 45 minutos. Isso porque a França é um time que visa resolver jogadas com poucos toques, ser um time mais letal. O gol não saiu, mas há de se ressaltar o nível técnico do adversário. A Dinamarca não era uma equipe fácil de enfrentar. Aliás, uma das grandes decepções da Copa, para quem jurava que a Dinamarca iria se classificar em primeiro, tirar a primeira posição da França no grupo, ser a surpresa da Copa, surpreendeu mesmo, Foi eliminado na primeira fase como lanterna do grupo. Uma das grandes decepções da Copa, essa seleção da Dinamarca. Mesmo assim, foi um jogo complicado, um jogo difícil, um verdadeiro teste de fogo aí para esse time francês. A questão dos encaixes táticos, com os dinamarqueses, que foram para o jogo com 3 zagueiros, contra a dupla de ataque francesa, tinham superioridade no terço final, ou no terço inicial, no caso a gente falando da Dinamarca, em relação ao ataque francês. Por mais que o Griezmann se juntasse ao trio de frente, o Theo e o Dembélé dessem suporte pelos lados, sempre a Dinamarca tinha esses 3 backs contra 2 atacantes. No segundo tempo os gols saíram. Mbappé abriu o placar depois de uma tabela com o Theo Hernandes, o Christensen empatou de cabeça para a Dinamarca e o próprio Mbappé deu a vitória para a França com um gol meio que de joelho, escorando um cruzamento vindo da direita. França superando os problemas de lesão, que foram vários antes e durante a competição, mostrando que ainda tem um time muito forte, se tornou a primeira seleção a se classificar para as oitavas, já na segunda rodada, também a primeira a vencer 2 partidas. Eles seguem muito favoritos, como os atuais campeões do mundo, buscando aí essa taça. Também despacharam aquele fantasma do atual campeão cair na primeira fase, que já assolava os últimos 3 campeões do mundo. Itália de 2006 para 2010, Espanha de 10 para 14 e Alemanha de 14 para 18. A França conseguiu seguir em frente. Agora vai enfrentar a Polônia, que veio do grupo que a Argentina se classificou em primeiro. E a Austrália foi a segunda força desse grupo da França. Foi ela quem se classificou. Então a gente vai ter aí nas oitavas de final a Argentina e a Austrália e a França enfrentando a Polônia. Se o Brasil se classificar em primeiro, e deve se classificar em primeiro, só pega a França numa eventual final. E convenhamos, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver as 2 principais grandes forças da competição se enfrentando numa grande decisão. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!